what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Alfredo. Vou fazer umas videoaulas aí para ajudar vocês a realizarem os exercícios que a escola está enviando para vocês realizarem em casa, certo? Espero que contribua bastante. Eu vou procurar fazer essas videoaulas de acordo com as videoaulas do app lá da Secretaria da Educação. Então creio que vai colaborar bastante com vocês, certo? Bom, o tema da aula do dia 28, né, de abril, para o 6º ano, foi História, o tempo e História, né? A gente vai começar então falando sobre o que seria a História, tá? E para falar o que seria a História, eu vou utilizar a contribuição de dois pensadores muito importantes. Não só para a própria história, mas também para a filosofia, para a área da economia, certo? Que são, primeiro, o Mark Bloch e em segundo, o Karl Marx. Então, o Mark Bloch ele vai dizer que a história, pessoal, é a ação humana ao longo do tempo, tá? Toda ação humana ao longo do tempo. O Karl Marx, ele vai ir um pouquinho além. Ele vai dizer que não é só a ação humana, mas também é uma ação que seja transformadora, tá? Transformadora em todos os sentidos, né? Então principalmente econômico, né? Que aí, segundo ele, vai influenciar as questões sociais. Tudo bem? Então, a partir desses dois pensadores, a gente vai pegar para essa aula, dizer que a história é toda ação humana ao longo do tempo que busque uma transformação da realidade, tá? E essa aí a gente vai, ao longo dos estudos, a gente vai ver que algumas transformações... Olha o barulhão aí. Não esquenta com o barulho dos caminhões, não. O ambiente aqui não é profissional, tá, gente? Então, tô gravando na sala de casa, então vai de vez em quando passar um carro, uma criança gritando. Igual na escola, né? Então, assim, voltando aqui, viajei agora, né? A história é toda ação humana ao longo do tempo que transforma a nossa realidade, certo? Então esse é o principal objeto da história. E com essa definição a gente abrange várias coisas, né? Desde a produção de um brinquedo até as relações humanas, né? Como as pessoas conversam, quais objetos elas utilizavam no passado para se comunicar a longas distâncias, né? Todos esses itens são elementos que de objeto de estudo da história, tá? Ao longo do tempo, beleza? Bom, mas aí alguém vai me questionar, mas o que é o tempo, professor? Como a gente pode definir o tempo? Bom, a gente pode dividir o tempo em pelo menos 3 categorias. Vamos pegar aqui 3 categorias de subdivisões. O tempo clima, né? Como é que tá o tempo lá fora? Tá ensolarado, tá calor, tá chuvoso, tá nevando, né? Então esse é o tempo clima. A gente pode utilizar também o tempo cronológico, que é o tempo, a medição, as diferentes formas de medir o tempo. Então a gente pode utilizar um relógio digital, né, para medir o tempo. A gente pode usar o aparelho celular, né, porque nele tem um relógio lá para medir o tempo. A gente tem os calendários, dias da semana, dia do mês, anos. Então esse é o tempo cronológico, que auxilia bastante para a gente que vai estudar história, tá? É uma ferramenta para a gente estudar história. E a terceira categoria que a gente está dividindo nessa aula aqui, a gente vai tratar do tempo histórico,
certo? E o que é o tempo histórico, então? O tempo histórico é o período que a gente utiliza para obter informações de determinadas situações, de transformações, mudanças que a sociedade, que a humanidade promoveu ao longo da sua história. Entende? Então, o tempo histórico é isso. É o período, são os diferentes períodos que passou o ser humano dentro da sua existência. Certo? Esses são o objeto de estudo da disciplina História. Então vocês percebem que tem uma relação bem forte, né, das ações das pessoas, das ações dos seres humanos, né, e ao longo do tempo, das ações, das transformações por ele produzidas. Certo? Bom, para a gente exemplificar isso melhor, vai aparecer aqui para vocês a imagem de 3 fotografias de períodos diferentes, né? 3 fotografias de garotas. Uma, deixa eu ver na minha colinha aqui, é o retrato de uma menina do ano de cerca de 1885. A segunda é o retrato de uma menina do ano de 1910. E a terceira é uma menina do período atual, nosso, contemporâneo. Certo? E aí, observem essas imagens e analisem as diferenças que existem, por exemplo, na maneira de pentear o cabelo, na maneira de se vestir. Certo? Vou destacar algo que parece sutil. Na segunda imagem da garota do ano de 1910, ela aparece com um ursinho de pelúcia, né? Isso parece que não parece que é nada, né? Mas ele nos traz uma informação muito bacana. Pensem comigo. A primeira foto, a gente vê a garota tirando, obviamente, que a gente vê que ela é uma garotinha, né, uma criança, mas a vestimenta dela, o penteado é de uma mulher adulta, da época, desse período, final do século XIX, certo? Já na segunda imagem, a gente vê a garotinha com o ursinho de pelúcia, né, que dá uma indicação do reconhecimento da diferença entre o que é uma criança e o que é um adulto. Mas, professor, mas todo mundo sabe disso. Nem sempre foi assim. Tá? Essa ideia de criança, né? Da diferença entre criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, é bem recente na história da humanidade. No final do século XIX que começou a existir teóricos que vão produzir, né, conteúdo para a gente saber se relacionar com esses diferentes períodos da idade das pessoas. Você não pode tratar uma criança igual a um adulto, por exemplo. Hoje nós sabemos, hoje todo mundo sabe disso, né? Mas, então, só para deixar claro essa sutileza que a gente identifica nesse conjunto de fotografias, essa percepção o início da diferenciação de tratamento, de vestimenta, no final do século XIX que vai começar ter mais brinquedos, roupas específicas para a criança, né? Diferenciando roupas de criança de roupas de adulto, né? Então aí a gente vê, identifica, né? As mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, né? E às vezes avanços e retrocessos, né? É importante dizer, atualmente a gente vê uma tendência das pessoas vestirem as crianças como os adultos, né? Então a gente vê
tô andando pela rua aí, ai, bati o pé aqui no tripé. E bati o pé no tripé. A gente vê crianças vestidas como adultos de novo, né? Sem querer valorizar, colocar critério de valor, mas a gente vê meninas vestidas como as mães e as mães vestidas como adolescente, entende? Então, e é um fenômeno atual que está acontecendo. Para a gente perceber que é uma característica humana essas transformações. E nós precisamos aprender a lidar com elas, certo? É a função da história que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Bom, depois, agora eu vou passar para vocês mais 3 imagens, né? São 3 garotinhas e um menininho conversando, usando equipamentos de tecnologia, né? A primeira imagem é de 1930. A garotinha tá com um telefone, um dos primeiros telefones, tá? Aquele telefone que ele era dividido em 2 partes, ligado por um fio, né? A segunda já é uma jovem, né? Que tá com um telefone, e o detalhe aí, o telefone é sem fio, né? E a terceira imagem, na realidade, é a filha acompanhada com a mãe, né? Eu falei menininho, mas é a mãe ali que eu não vi direito, desculpa. É a filha acompanhada da mãe, conversando com um rapaz, possivelmente o pai. A legenda está falando que é o pai. Pela uma videochamada. Então, olha só. É outra característica da história e do tempo que a gente está estudando, né? A parte conforme o período histórico vai avançando, vão acontecendo transformações, inovações, certo? Algumas benéficas, outras não tão boas assim. É importante a gente ter essa consciência. Não é porque avançou o tempo que tudo é bom, tá? E não é que é passado é que é ruim. Há uma relativização, certo? Existem coisas boas e ruins em ambos os períodos, certo, pessoal? Bom, agora eu vou falar, seguindo o meu roteirinho aqui que eu preparei para vocês, eu vou falar um pouquinho. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.